Olá galera, professor Wagner do Física Agora Vai, seu canal de Física aqui no YouTube. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, galera? Mais uma aula aqui do nosso extensivo para você. Aula hoje de calorimetria, beleza? Você que ainda não é inscrito no nosso canal e não sabe o que está acontecendo aqui, a gente tem um extensivo de Física, é verdade. Um extensivo totalmente gratuito para você que vai rolar por todo o ano, beleza? Com aulas sequenciais do todo o conteúdo de Física. Para você que vai prestar concurso militar, concurso público, você que vai prestar vestibular, todas as provas que virão da sua vida, aqui no Física Agora Vai você tem suporte para isso, beleza? E hoje a gente vai falar sobre calorimetria. Essa aqui é a frente 2 do nosso curso, tá? Se você está acompanhando, você sabe que tem 3 frentes, né? E essa daqui é a frente 2 que a gente vai falar sobre calor hoje. Gente, calor é uma forma de energia, tá? Calor está relacionado à energia em um corpo, tranquilo? Quando a gente fala que calor está relacionado à energia, a gente fala que o calor ele é energia em trânsito, ok? Em trânsito, energia em movimento. Todo processo de transformação de energia, a gente utiliza essa forma de energia chamada de calor, tá? Quando a gente pensa nessa ideia do calor em si, energia em trânsito, a gente vai pensar em algumas possibilidades de trabalhar e calcular esse calor. Então a física, ela pensa na ideia de quantificar o calor, certo? E como que a gente quantifica esse calor? A gente vai tentar associar o calor a outras formas de energia, beleza? A gente vai na história da ciência e vai tentar analisar quem fez isso, né? E foi um cara chamado James Picot Joule, o Sr. Joule, né? Que ele trabalhou pela primeira vez um processo de transformação de energia mecânica em energia calorífica. Ele pegou um recipiente, eu vou mostrar aí para você a imagem, e nessa imagem você está percebendo o seguinte, tem um recipiente, ok? Tem um sistema logo aí em cima que está conectado e ele trabalhou nesse recipiente da seguinte forma. Ele colocou um pezinho aí ao lado e quando ele soltava esse peso, através de uma roldana, fazia girar todo esse líquido aí dentro. E ele verificou, através da transformação de energia mecânica, que é energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética, a movimentação que deu nesse líquido e o aumento de temperatura. Aí ele conseguiu achar o equivalente mecânico do calor, certo? Mas o calor em si, a energia térmica, que é o calor, ela tem uma unidade de medida que a gente vai chamar de unidade de medida própria, tá? Que é o quê? A energia térmica, ela é dada em calorias. Calorias, ok? Então, quando eu falo de calorias, eu estou falando de quanta energia térmica, ou a quantidade de energia em si, que existe nesse sistema. Normalmente os alimentos, né, eles têm essa quantificação de energia dada em calorias, tá? Por uma questão aí cultural, tá? Mas o equivalente mecânico diz que uma caloria, que a gente vai abreviar para cal, equivale a 4,2 joules, tá? Na verdade é 4,18, mas a gente acaba arredondando aí para 4,2. Mas o exercício ele sempre vai te dar esse equivalente aqui, tá? O que equivale a esse 1 caloria? Esse 1 caloria é a quantidade de energia necessária para pegar uma quantidade de água ali, tá? 1 litro de água, e transformar essa água, ou esse 1 grama de água, tá? A sua temperatura de 23 para 24 graus Celsius aproximadamente, tá? Então é mais ou menos isso que acontece nesse sistema calorífico, tranquilo? E quando eu vou quantizar a energia, a gente vai trabalhar exatamente com o seguinte, a quantidade de calor de um corpo é a massa desse corpo, vezes o calor específico, vezes a sua variação de temperatura. Então a quantidade de calor que eu vou trabalhar num determinado corpo está relacionada a esses 3 elementos. Primeiro, a variação de temperatura desse sistema, a massa desse sistema e, claro, ao que a gente pode chamar de calor específico. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, certo? A gente utiliza essa letra grega, θ, só para você não confundir temperatura com tempo, tá? Esse carinha aqui, ele é chamado de calor específico e ele é importante, tá? Calor específico, alguns livros vão trazer calor sensível,
Mas é mais ou menos a identidade térmica, calorífica de cada corpo. É como cada corpo reage à quantidade de energia que ele recebe, tá? E aqui é a massa do sistema, certo? Massa. E dado isso daqui, a gente consegue mensurar aí uma quantidade de calor. Então esse aqui é quantidade de energia, quantidade de calor, que vai ser medida em calorias, certo? MC delta θ. Para a gente ter uma ideia desse sistema, o calor, o Czinho, que é o calor específico, ele é tabelado. Então a gente tem uma grande tabela aí de calores específicos, então fica tranquilo que você não vai precisar decorar o calor específico em determinado corpo. Ele pode até te pedir, mas ele vai te dar sustentação, né? Ou seja, referência para você conseguir chegar nesse valor. Mas o calor específico ele é mais ou menos a identidade de um corpo, tá? Se a gente for pensar no mundo microscópico, as partículas estão ligadas lá, suas ligações químicas, certo? E elas estão em constante movimento, constante agitação, elas têm o seu estado de agitação normal. O que acontece? Quando eu forneço energia, eu aumento esse estado vibracional, fazendo com que ocorra nesse sistema um aumento de temperatura. Só que nem todos os corpos reagem a esse aumento de temperatura da mesma forma. A gente precisa pensar em como que cada corpo vai reagir a esse aumento de temperatura. E para isso a gente utiliza esse calor específico, certo? Ou também chamado de calor sensível. Tranquilo? Vou pegar aqui para você um exemplo. O calor sensível da água, tá? O Czinho da água líquida, ele é de 1 caloria por grama graus Celsius. Essa é a unidade de medida dele. E olha que interessante quando eu pego esse valor. Eu quero trabalhar, dado esse calor específico, eu quero saber quanto de energia é necessário, ou seja, a quantidade de calor que eu vou precisar para pegar esse corpo a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius e fazer ele subir para uma temperatura final de 90 graus Celsius. Beleza, a gente vai ter uma variação de temperatura aqui de quanto? 70 graus Celsius. Perfeito. Como que a gente faz esse cálculo aqui, gente? A gente vai fazer esse cálculo a partir do seguinte: Q é igual a MC vezes delta θ. Professor, está faltando para a gente a informação da massa. A densidade, e densidade é massa por volume da água, é de 1 grama para cada 1 ml, beleza? Então vamos supor que ali eu tenha 100 ml de água. Logo, eu vou ter 100 gramas em massa de água, beleza? Então a nossa quantidade de calor aqui vai ser o quanto? Vai ser 100 gramas, a unidade de medida de massa que a gente vai utilizar aqui é gramas, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 70. Eu vejo alguns alunos querendo levar as unidades de medida na hora de fazer a conta. Desencana disso, cara. Faz a conta só com os números, depois você volta lá. 100 vezes 1 dá 100, vezes 70 vai dar 7.000 calorias, tá? Que pode ser representado da seguinte forma, que a quantidade de calor é 7 cal. Esse K representa os 1000, certo? Ou seja, 7 quilocalorias, beleza? Então a gente pode representar a partir desse sistema que é muito mais tranquilo, beleza? Só que, gente, a água ela pode variar a qualquer temperatura? Não, ela tem lá o seu estado de temperatura, né? E os estágios dessa temperatura, ou seja, a água ela sofre transformações de unidade de medida e a gente tem que se preocupar muito nesses padrões, dessa transformação de unidade de medida, transformação de fase de agregação, certo? Então os materiais eles não vão sofrer variação de temperatura contínua o tempo todo. A gente vai ter um momento em que essa variação de temperatura ela cessa, tá? E aí a gente vai ter a transformação do estado de agregação desse corpo. Mas antes disso, deixa eu te falar o seguinte: para a gente poder fazer transformações físicas de temperatura em alguns corpos, a gente vai precisar de recipientes, tá? E normalmente a gente quer utilizar um recipiente em que ele permita que a gente analise toda a troca de calor interna desse recipiente sem que ocorra uma transformação de calor externa. Nesse caso, a gente vai utilizar um corpo chamado calorímetro. O calorímetro ele é um recipiente específico que ele vai evitar ao máximo a troca de calor externo. Então ele vai trocar calor apenas com o corpo que está lá dentro. Mas se ele troca calor com o corpo que está dentro dele,
material que está dentro dele, ele vai interferir no resultado final. E a gente vai ter que calcular quanto de calor está envolvido pelo calorímetro, certo? Então a gente vai ter que fazer a quantidade de calor do calorímetro. E a quantidade de calor do calorímetro ela muda um pouco, porque ela vai ser só Czão vezes Δθ. O que é esse Czão, cara? Esse cara aqui é novo pra gente. Quem que é esse cara? Esse C maiúsculo, ele é chamado de capacidade térmica do corpo. Tá? O termo em si é meio estranho, mas a capacidade térmica, na verdade, é a relação de como que esse corpo, esse recipiente específico, reage a uma variação de temperatura, uma quantidade de calor que ele recebe. Ou seja, a capacidade térmica ela já é o cálculo pronto da massa pelo calor específico. Porque não dá para toda hora que eu for trabalhar com o recipiente ficar fazendo esse cálculo, né? Tem que analisar a massa do recipiente, analisar lá o calor específico. Então é mais fácil a gente já ter esse resultado pronto. Então normalmente a gente trabalha com esse resultado lá já de uma vez, certo? Chamando isso de capacidade térmica, tranquilo? E aí a gente começa a estudar processos de trocas de calor, que é muito importante para a gente verificar esse tipo de sistema. Antes, claro, de falar da fase de agregação, de mudar de estado físico de agregação. Como que a gente pensa em trocas de calor? Vamos pegar um outro exemplo aqui, gente, tá? Vou trabalhar com um exemplo com você que é muito mais simples da gente entender. Vamos pensar que eu tenho de um lado água, né? Já que a gente acabou de trabalhar com a água, vamos trabalhar com água. A água, eu vou trabalhar com 100 ml novamente, beleza? A minha água 100 ml está com uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Legal. Eu vou colocar essa água numa jarra, ok? Que também tem 100 ml lá de volume, tranquila, cabe exatamente, vai encher a jarra. Só que a capacidade térmica dessa jarra é de, deixa eu ver aqui, 300 calorias por grau Celsius. Então ela exige lá 300 calorias por grau Celsius. E a temperatura inicial dessa jarra está em 70 graus Celsius. Eu vou colocar lá essa água num recipiente que está bem quente. A minha ideia, gente, é pensar o seguinte: a hora que eu colocar essa água lá dentro desse recipiente, o que vai acontecer? A hora que a gente colocar essa água dentro do recipiente, com certeza a gente vai ter um equilíbrio térmico, ou seja, o recipiente ele vai fornecer calor para a água, certo? A gente vai ter um fornecimento de calor deste corpo para este corpo. E isso acontece simplesmente porque a jarra tem maior quantidade de energia. Então elas vão tentar entrar no estado de equilíbrio. O que vai acontecer? Se eu chamar esse cara aqui de corpo 1 e esse cara aqui de corpo 2, a gente vai ter o seguinte, que a quantidade de calor fornecida por um mais a quantidade de calor recebida pelo outro tem que dar zero. Por quê? Porque o que eu forneço eu posso chamar de positivo, mas o que eu recebo é negativo, que é o contrário de receber. E a soma desse sistema tem que dar zero, ou seja, não há perdas de calor para o ambiente. Todo o calor trocado é entre os dois elementos, ok? Quando a gente faz isso aqui, a gente vai fazer então M vezes C vezes Δθ mais Czão vezes Δθ, que é igual a zero, beleza? A soma do calor de cada um deles, ou dos dois, vai dar zero. Qual que é a massa de água que a gente tem? 100 gramas. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água, a temperatura final da água menos a temperatura inicial dela, que é 20. E percebe que eu não tenho a temperatura final, porque o sistema ainda vai entrar em equilíbrio. Do outro lado tem a capacidade térmica, que é 300, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos 70. Isso tem que dar zero. Beleza? Então percebe, gente, que a gente estrutura aí a equação para poder resolver esse tipo de problema. E como que vai ficar a solução disso? A solução disso ficaria o seguinte, ó. A gente vai ter 100 ΔF menos 2000, fazer a distributiva ali, mais 300 ΔF menos 21, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 zeros, 21 mil, igual a zero. Beleza? Então a gente já fez a distributiva. Por fim, a gente só precisa organizar esses sistemas, ou seja, eu vou pegar 100 ΔF com 300 ΔF e vou juntar, vai dar 400 ΔF, que é igual, eu vou juntar
21 mil com 2 mil vai dar 23 mil. Corta 2 zeros que tem aqui com 2 zeros que tem aqui. Vai dar 230 dividido por 4 a temperatura final. Então a temperatura final do sistema é 230 dividido por 4. Sabe quanto que é 230 dividido por 4? Isso vai dar, bom, se fosse dividido por 2 daria 115. 115 dividido por 2 vai dar 57,5 graus Celsius. Então a gente consegue achar a temperatura de equilíbrio desse sistema apenas utilizando esses métodos que a gente tem de análise de equilíbrio e troca de calor do sistema, beleza? Tô fora da luz aqui porque a galera tá exigindo aí para eu deixar a lousa livre para tirar uma foto, tirar um print. Gente, aproveitando, tire um print da lousa e publica nas suas redes sociais. Não deixe de marcar lá, Física Agora Vai, @Física Agora Vai ou @Curso Agora Vai. Encontra a gente, marca a gente lá para a gente poder ver que vocês estão publicando lá os nossos conteúdos, beleza? Continuando aqui, galera. Agora, imagine o seguinte, a gente tem lá a energia sendo trocada, troca de calor, tudo tranquilo, só que os corpos, eles não variam de temperatura o tempo todo, né? Como a gente disse há pouco. Os corpos, eles sofrem mudança no seu estado físico de agregação. E essa transformação do seu estado físico de agregação vai precisar ser calculado pela gente. Como que a gente calcula isso? Então a gente tem essa energia e a gente tem o seguinte, ó. Os corpos, eles normalmente, se o corpo for puro, ele vai ter exatamente essas curvas, tá? Eu vou deixar aqui reto e tal. Esse cara aqui vai ser a variação de temperatura. E esse aqui o tempo. Com o tempo, eu vou fornecendo uma energia para esse sistema. E ele vai sofrendo mais ou menos essa curva aqui, ó. O que essa curva quer dizer? Essa curva quer dizer que esse corpo, ele passa por algumas transformações, certo? Normalmente ele vai começar no estado sólido. Ele vai sofrer uma transformação, isso vai ficar sólido líquido. Depois líquido, líquido e gasoso. E depois apenas gasoso. Então todos os corpos, eles passam por alguns estados de agregação a saber, né? A gente tem o sólido, o líquido e o estado gasoso. Passando esses estados físicos, a gente pode tentar explicar quais são os processos de transformação, né? Quando eu saio do estado sólido para o líquido, eu tenho a fusão. Quando sai do líquido para o gasoso, eu tenho o ponto de ebulição, tá? Ou vaporização. Quando eu passo do gasoso para o líquido, eu tenho a liquefação. E quando eu passo daqui para cá, eu tenho a solidificação. Claro que também tem o processo tanto de ida como volta do sólido para o gás já direto, que a gente chama de sublimação, ok? Alguns elementos têm essa característica de não conhecer o estado líquido, eles já passam direto para gás e assim vice-versa. Pessoal, a energia envolvida, por exemplo, na fusão e na solidificação é a mesma, só que em sinais opostos, tá? Certo? Num momento eu estou colocando energia no sistema, no outro momento estou retirando energia desse sistema. Essa curva é característica de um material puro, ok? Material puro, não é de uma mistura química, tá? É de um material puro, tranquilo? E aí a gente vai começar a analisar um pouco como que funciona isso. Quando eu estou apenas mudando a temperatura, variando a temperatura do sistema, é como se eu estivesse aumentando o grau de agitação das partículas. Isso é muito fácil de fazer, utiliza-se pouca energia para isso. Porém, se eu for passar por esse momento aqui, ó, que é o momento que eu vou transformar esse corpo, a gente vai ter que analisar um negócio chamado calor latente. O calor latente de um corpo, ele está diretamente relacionado à quantidade de energia necessária para fazer o corpo mudar de fase. Ou seja, isso aqui está envolvendo, gente, quebra de ligação química. E para quebrar ligações químicas, isso envolve muita energia, certo?
E se envolve muita energia, esse calor latente ele é muito maior do que o calor específico dos corpos, tá? E claro, a gente vai ter calor latente de fusão e o calor latente de ebulição. E normalmente o calor latente de ebulição ele é muito maior que o calor latente de fusão, porque envolve quebra de ligação. Então nesse primeiro caso eu vou estar quebrando as ligações mais simples, né? Aquelas ligações mais fracas, e aí eu vou passar do estado sólido para o estado líquido e vai aumentar a maleabilidade desse material. Depois eu vou quebrar as ligações mais fortes e aí eu vou deixar esse material praticamente livre no espaço. Aí eu estou falando que eu estou passando do estado líquido para o estado gasoso, certo? Para a gente tomar como um exemplo aqui, ó, eu vou te falar dos processos da água, tá? Se a gente pegar como exemplo, a água ela começa como gelo, né? O calor específico do gelo, eu vou chamar CG, calor específico do gelo, ele equivale a 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então se você quiser aquecer gelo é facinho, você precisa de meia caloria por grama, cara. É pouquíssima energia para aquecer. O problema é quando você vai passar pelo calor latente de fusão, quebrar as primeiras ligações. Olha isso, cara, você vai precisar de 80 calorias por grama. Ou seja, há um aumento aí de 160 vezes. Você sai de meia caloria por grama para aumentar cada 1 grau Celsius do gelo. E quando o gelo vai virar água, você vai precisar de 80 calorias por grama. É muita energia para derreter esse gelo. E mais, cara, enquanto o gelo está derretendo, ele não muda de temperatura. Olha o calor latente aqui. Tem variação de temperatura? Não tem. Enquanto ele está sofrendo esse processo de mudança de fase, ele não muda de temperatura. Guarda isso. Depois que o gelo vira água, aí a gente vai ter o calor específico da água líquida. Esse calor específico da água líquida é de 1 caloria por grama grau Celsius. Então olha lá, caiu drasticamente. Caiu 80 vezes a energia. A água ela é mais maleável, então é muito mais difícil. E você vai precisar de mais energia para conseguir variar a temperatura dela, mas tranquilo, cara. É bem menos energia do que na hora que a gente precisou derreter, certo? Depois, cara, a gente vai ter o caso, deixa eu colocar aqui que isso aqui é o ciclo da água. Depois a gente vai ter o caso desse gelo ou dessa água evaporando. O calor latente de evaporação ou de ebulição. Chama de LE. E esse calor latente, cara, aí você vai se surpreender. Ele é de 540 calorias por grama. Caraca, velho! Você tá quebrando as ligações mais fortes que existiam ali, cara. Você tá arrebentando com o átomo, com a molécula em si. Então você tá ali, ó, chegando a 540 calorias. É 540 vezes maior do que da água líquida e 1080 vezes maior do que aquilo que a gente precisou para variar a temperatura do gelo. Aí quando chega no vapor, aí o calor específico do vapor de água, chama de CV, ele é pequenininho de novo, né? Ele volta a ser meia caloria por grama grau Celsius. Então esse seria o ciclo de transformação, por exemplo, da água. O quanto de energia que você precisa em cada processo. Lembrando que esses dois pontinhos que eu fiz de verde aqui, cara, são as mudanças de fase, ok? E nessa mudança de fase, não varia a temperatura. Não varia a temperatura, tá? Só nos verdes. Deixa guardado e registrado isso. Durante a mudança de fase desse sistema, a gente não tem variação na temperatura final do sistema em si. Beleza? Então a gente vai ter simplesmente o sistema trabalhando nesse estado aí. Tranquilo? Para a gente fazer um exemplo aí e já ir partindo para o grande final dessa aula e fazer alguns exercícios, eu quero trabalhar com você o seguinte, cara. Imagine essa relação. Professor, você está dando exemplo com a água, tal, tem exemplo com outros materiais? Tem, cara. Mas o cálculo é praticamente o mesmo. O que vai mudar é o valor do calor específico, então aí eu acho que você dá conta de fazer. Mas, se a gente fosse fazer o seguinte, ó. Eu quero pegar gelo, que está a menos 20 graus Celsius, e transformar isso em vapor
a 130 graus Celsius. Uou, louco, cara! É energia pra caramba que a gente vai gastar aqui agora, hein? Quanto que a gente vai trabalhar aqui? Eu ouvi alguém falar em 100 gramas, então beleza, vamos trabalhar com 100 gramas. Certo? E aí tá dado toda a tabela. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer os passos que esse sistema vai passar. Então ele vai passar pelo primeiro passo, quantidade de calor 1. Depois ele vai passar para o segundo passo, terceiro passo, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto passo e quinto passo. Ou seja, a gente vai ter 5 momentos de troca de calor desse sistema. O primeiro é esse gelo, que ele vai passar do quê? Vamos fazer uma tabelinha do que vai acontecer lá, ó. O gelo vai passar de menos 20 para 0 graus Celsius. Para passar de menos 20 para 0 graus Celsius, a gente tem gelo mesmo. Então a gente vai fazer MC delta θ, onde M é 100, o calor específico é meio e a variação de temperatura é de 20 graus. Isso aqui está tranquilo então, né? Se a gente fizer isso, vai dar 50 vezes 100, não é isso? 50 vezes 20. 50 vezes 20 dá 1000 calorias. Então eu preciso de 1000 calorias simplesmente para fazer esse gelo chegar aos 0 graus Celsius. Quando ele chega a 0 graus Celsius, ele derrete. Derrete gelinho. Então a gente vai fazer mais M vezes L, ou seja, isso aqui vai ficar 100 vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 80. Isso vai dar 8000 calorias. Mais. Então percebe que, ó, para variar a temperatura dele a gente gastou 1000 e só para derretê-lo a gente gastou 8000. Continua. Quantidade de calor 3 é quando a água vai passar de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Então vamos lá. MC delta θ vai ser 100 vezes 1, que é o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Ela vai de 0 para 100, ela vai variar 100. A gente vai gastar aqui 10.000 calorias. Mais, certo? Agora a gente vai vaporizar, vapor. Fazer esse negócio virar vapor. Então vai ter M vezes L, que vai ser 100 vezes o calor latente de vaporização, que é 540. Isso vai dar 54.000 calorias. Está aumentando esse negócio, hein? Foi de 1000 para 8.000, para 10.000, para 54.000. Vamos fazer a última parte, MC delta θ, que é simplesmente fazer esse negócio variar mais 30 graus Celsius. Aí a gente já gasta uma quantidade de energia menor, tá? Ó, vou somar esses caras aqui por enquanto. Deu 9.000, 19.000. Então vai dar 19.000 calorias, porque não vai caber lá no canto, tá? Mais 54.000 calorias, mais o que a gente vai fazer agora, que é 100 vezes meio, vezes a variação de temperatura, que é de 30. Isso aqui vai dar 19.000 calorias, mais 54.000 calorias, mais quanto? 100 vezes 5 dá 50, vai dar 15, 00, é isso? 1.500? É, né? 30 vezes 5 daria 150, ele dá 15, 15 vezes 10 dá 150, 1.500 calorias, é isso mesmo. Ok? Isso vai dar, gente, no total, 20.500 calorias, mais 54.000 calorias, o que vai dar 74.500 calorias, essa é a quantidade de calor final do sistema. Ou seja, vai precisar de exatamente essa quantidade de energia para fazer esse sistema passar do estado inicial para o estado final. Que a gente poderia até escrever que essa quantidade de calor final poderia ser de 74,5 cacau. Ok? Cacau não é chocolate, cacau é quilocalorias. Beleza? E é importante que você saiba como solucionar esse tipo de problema. Vou convidar você a fazer alguns exercícios agora, tranquilo? E em breve a gente vai voltando com vocês. Tranquilo, galera? Dá uma olhada no exercício que a gente já tinha gravado aí pra você. Pessoal, voltando aqui, então você viu o exercício, viu como que a gente aplica mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez aqui atrás, certo? Então eu espero que você tenha entendido, compreendido essa aula, espero que essa aula tenha valido muito a pena para você, para que você
consiga superar as suas expectativas de aprendizagem e consiga fazer todos os exercícios. No link aqui embaixo tem o nosso livro, ok? Tem o nosso material, inclusive com a lista de exercícios e o gabarito para que você possa testar os seus conhecimentos. Tranquilo? A gente vai indo agora e volta em breve com mais aulas para vocês aqui no Física Agora Vai, o canal que ajuda você a conquistar a sua vaga dos seus sonhos, beleza? Vem com a gente, então vem ser sucesso. Um grande abraço, galera, valeu, até a próxima aula, tchau!